noite, irmãos. Todos estejam bem. Hoje eu estudei um pouco para conversar com os irmãos sobre como está o nosso coração. Como está o seu coração. O texto que vai servir de base para o nosso estudo está no livro de Provérbios, capítulo 4, o versículo base é o 23. Mas eu vou ler o capítulo 4 inteiro. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andado por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não te largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita,
nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, grato nós lhe somos, Senhor, por mais desse dia. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua casa, Senhor, aprendendo mais um pouco de tanto que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. Obrigado, Senhor, por todos que puderam estar aqui e também por aqueles que não estão, Senhor. O Senhor sabe o motivo de cada um. Pai, fala conosco nesse momento, ajuda-nos a compreender, Senhor, e para que possamos sair daqui hoje diferente de como entramos, com o nosso coração mais preparado, Senhor. Pai, essa é a minha oração nesse momento e em nome de Jesus eu te peço perdão, Pai. Amém. Irmãos, preparando o estudo, para falar sobre como anda o nosso coração, antes eu queria que os irmãos atentassem para o texto que eu li, no versículo 23, que é a base aqui do estudo. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu queria saber, dos irmãos, como anda o coração dos irmãos. Como anda a saúde do nosso coração. Me preparando para o estudo, eu pesquisei os principais exames para prevenir ou monitorar doenças cardíacas. Os principais incluem eletrocardiograma, que é um exame que registra a atividade elétrica do coração para identificar arritmias e sinais de infarto. Um outro exame, também muito conhecido, é o ecocardiograma. É um ultrassom que mostra o nosso coração em movimento, avaliando o tamanho das cavidades e funcionamento das válvulas e a força do músculo. Um outro exame é o Holter, ou mapeamento. É um procedimento que você passa 24 horas com um aparelho e esse aparelho vai registrar toda a atividade do seu coração durante 24 horas. Além dos exames de sangue que medem os fatores de risco como dosagem de colesterol, triglicerídeos, glicose e substâncias específicas que indicam alguma lesão cardíaca. Bom, os irmãos, alguns já devem ter feito, esses exames aí. Então já sabem como funciona. E também quando se trata de coração, quando a gente faz algum desses exames e é detectada qualquer anomalia, é uma coisa que já preocupa as pessoas, que já nos preocupa. Porque o coração ele é um órgão vital. O coração é um órgão vital, é muito importante. Então devemos cuidar muito bem do nosso coração, clinicamente falando. Porque sem o coração nós não vivemos. Então, irmãos, devemos manter sempre os nossos exames periódicos em dia. Porque às vezes, através de um simples exame, podemos diagnosticar um problema no início. E com um simples tratamento, ou um repouso, ou uma mudança na nossa alimentação ou nas nossas atividades, a gente pode conseguir tratar uma possível doença, a gente pode tratar com uma simples mudança assim na nossa vida.
Mas o que eu queria falar com os irmãos hoje é um outro aspecto do nosso coração. Eu gostaria de saber como anda o coração dos irmãos espiritualmente falando. Como anda a saúde espiritual do nosso coração. Se temos um coração saudável espiritualmente falando. Ainda falando clinicamente, precisamos lembrar que ter saúde é uma grande bênção. Ter saúde é uma grande bênção nas nossas vidas. Com o nosso coração bom, com o nosso corpo saudável, podemos servir as pessoas e principalmente fazer o que nós viemos fazer aqui hoje, que é servir a Deus. Então vamos falar aqui sobre como anda nosso coração espiritualmente falando. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, do que está cheio o nosso coração? Sendo assim, vamos juntos então fazer uma avaliação de como anda o nosso coração e de que formas podemos guardar o nosso coração. A melhor forma de guardar o nosso coração e protegê-lo é moldá-lo segundo os princípios bíblicos, alimentando-nos diariamente das Escrituras Sagradas, buscando a Deus em oração e entregando nossas angústias e preocupações a Ele. Essa é uma das formas. Creio que é a melhor forma. Mas também nós podemos guardar os nossos corações com os nossos olhos. Através dos nossos olhos, através do que nós vemos. Por isso eu queria que alguém pudesse ler no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 22. Sim, exatamente. Se o nosso coração é o centro das nossas emoções, que comanda as nossas ações, tudo o que vemos, que entra pelos nossos olhos, vão parar no coração. Então, irmãos, o que nós temos visto? Em que nós temos fixado os nossos olhares? Especialmente nas redes sociais. Isso tudo que temos visto tem nos aproximado ou nos afastado de Deus? Qual tem sido a nossa atitude diante de tudo que nós temos visto? Diante de tantos assuntos, de tantas imagens, de tantos vídeos. Algumas coisas que aparecem pra gente, quando a gente está, eu costumo dizer que quando a gente está perdendo tempo nas redes sociais, né? Que a gente perde muito tempo. A gente tem que se policiar, mas de repente a gente se pega lá, correndo, olhando as coisas. E de tudo isso que aparece lá pra gente, tem coisas que a gente não controla. Algumas coisas a gente não controla. Então, qual tem sido a nossa reação quando nós nos deparamos com essas coisas que muitas vezes a gente não quer ver, mas às vezes aparece pra gente? Às vezes somos surpreendidos com notícias, com imagens, com discussões, brigas e às vezes até cenas obscenas.
Nessas horas, irmãos, qual tem sido a nossa reação? Como o nosso coração tem recebido essas imagens? Precisamos ter muito cuidado, porque tudo que vemos pode entrar pela nossa visão, chegar ao nosso coração e fazer morada, estacionar e tomar espaço. Tomar um espaço importante, o espaço do Espírito Santo. E se quando essas coisas todas que vemos chegam ao nosso coração, encontram o nosso coração desprevenido, descuidado, isso pode levar-nos a tropeçar. Ainda falando dos nossos olhos, de como podemos guardar o nosso coração através dos nossos olhos, vamos ler Provérbios 4, os versículos 20 e 21. Sim, aí está mais uma recomendação de como nós podemos guardar o nosso coração, para que fixemos os nossos olhos na palavra de Deus. Porque quando examinamos diariamente as Escrituras, quando esse nosso exercício está em dia, ao depararmos com qualquer situação, nosso coração estará tomado pelo Espírito Santo, não terá espaço para nada que venha nos fazer tropeçar. Portanto, o que temos visto com os nossos olhos, quando tudo que vemos chega ao nosso coração, tem encontrado um coração blindado pela palavra de Deus? Ou tem encontrado um coração descuidado, um coração propenso e desprevenido? Então examinemos o nosso coração, irmãos, todo dia. Outra forma de guardar o nosso coração é com os nossos ouvidos. Da mesma forma que o que vemos entra pela nossa visão e vai se alojar no coração, o que ouvimos também. Então, temos ouvido pregações legítimas? Temos ouvido canções cristocêntricas? O nosso coração está preparado para discernir quando um sermão que nós ouvimos dentre tantos os que nos é oferecido na internet, se é legítimo? Será que isso tem nos aproximado de Deus? Quem nós ouvimos? A quem damos ouvido? Nos aproximam de Deus? Quem são os nossos verdadeiros amigos? A Bíblia diz que há amigo mais chegado do que o irmão. Em João 15:15, eu vou ler. Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Portanto, irmãos, estejamos sempre atentos e filtremos com muita atenção as coisas que chegam aos nossos ouvidos, tudo que chega aos nossos ouvidos, para que essas coisas não cheguem no nosso coração de qualquer forma. Que possamos guardar de tudo quanto escutamos
apenas o que nos edifica, apenas o que vai produzir no nosso coração bons frutos, e nada que nos afaste do caminho do Senhor. Que tenhamos tudo o que é bom e agradável. Mais uma forma de guardar nosso coração é com os nossos pés. Por onde temos andado? Seja onde temos colocado os nossos pés ou pisado virtualmente. Salomão nos instrui em Provérbios 4:27. Isso. E em Salmos 18, versículo 30, na sua primeira parte, diz que o caminho do Senhor é reto e a palavra do Senhor é verdade. Então, irmãos, que usemos os nossos pés com o melhor dos propósitos. Que os nossos pés nos levem pelos caminhos retos do Senhor. Que nesse caminho a direção de Deus esteja sobre nós. Ainda falando sobre os pés, Isaías registra no capítulo 52, versículo 7, que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Para onde os nossos pés nos levar, que estejamos sempre preparados, com o coração cheios do Espírito Santo. Que os nossos pés sejam sempre guiados pela palavra de Deus. Também nós podemos guardar o nosso coração, irmãos, com as nossas mãos. Com tudo o que temos nas nossas mãos. Com tudo aquilo que já fomos agraciados. Com tudo o que temos feito, o que temos feito com nossos recursos. Temos servido. Em Eclesiastes 9, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então, temos nós feito tudo o que podemos pelos nossos semelhantes? Lembrando, irmãos, que o nosso coração dita nossas ações. A maneira como está o nosso coração determina como agimos. Se seremos gratos ou não. Então, qual tem sido a nossa reação diante das circunstâncias que nos é apresentada? Quando um irmão passa por dificuldade, por uma doença, um problema financeiro ou qualquer outro tipo de necessidade. Temos dedicado o nosso tempo e nossos recursos quando é um irmão, um parente próximo, é mais fácil, né? E quando o necessitado é um desconhecido ou um desafeto, alguém que outrora nos prejudicou, como temos agido? Volto a repetir. A forma como agimos ou reagimos em tais circunstâncias vai depender de como está o nosso coração. Temos honrado o nosso Senhor com os nossos bens, ou melhor, com os bens que o Senhor tem nos abençoado?
Ou só temos enchido os nossos celeiros? Que tenhamos o coração, irmãos, sempre gratos. Que o nosso coração esteja sempre apto a servir. Outra forma de guardar o nosso coração é com a nossa boca. Que palavras temos proferido? Como tem sido a nossa comunicação? Pedi que o irmão leia o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, só o versículo 34. Isso aí, Jesus, ele sabia, ele conhecia o coração daqueles fariseus, que eles estavam ali só para, aproveitando o momento, eles estavam esperando o momento certo de acusar Jesus. Jesus sabia o coração deles, sabia como estava o coração deles, e chama eles, né, de raça de víboras. A boca fala do que o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Sendo assim, irmãos, se a boca fala do que está cheio o coração, nós podemos ter uma ideia de como está o nosso coração. Um exemplo para nós motoristas. Como que nós reagimos? Como nós reagimos no trânsito? Né? Quando a gente toma uma fechada de alguém. Qual a primeira coisa que vem na nossa mente, às vezes que a gente fala ou a gente pensa? Qual o primeiro pensamento? Qual a primeira palavra que nós proferimos? Ou pensamos? Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E também ainda a Bíblia também diz que a nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Qual será que é a nossa reação também no trânsito? Qual a nossa primeira reação? Automaticamente, quando a gente toma uma fechada, a nossa reação primeira é frear, né? Normal, é uma defesa da gente. Logo em seguida, você escuta uma buzina. Mas não é só, quando você toma uma fechada, não é só uma buzina de alerta, né? Aquela buzina, às vezes, ela quer expressar, ela expressa a raiva. Você aperta a buzina e fica segurando, até você saber que a pessoa sentiu lá, que ela te prejudicou. É uma buzinada que agride, que assusta. Eu sempre penso assim, se eu fechar alguém, que se deu tempo da pessoa brecar, de xingar, é porque não aconteceu nada, né? Já passou. Eu penso assim.
Então, irmãos, tudo que vem, então, irmãos, tudo vem do coração. Nesses momentos, o nosso coração deve estar preparado. Devemos estar preparados. Nosso coração tem que estar dominado. Mas só vamos conseguir se o nosso coração estiver alimentado, cheio do Espírito Santo. Por isso, de tudo devemos guardar, guardemos o nosso coração. Está falando de briga de trânsito, essas coisas. Eu ia comentar um fato que aconteceu comigo. Uma vez eu sempre em São Paulo, nesse mesmo lugar, um bairro lá de São Paulo, lá no Parque São Jorge, e tinha uma empresa que eu ia retirar umas máquinas lá. E eles já tinham me falado que de terça-feira eu não podia ir na parte da manhã, porque na parte da manhã tinha uma feira na frente da empresa. Então não ia ter como eu entrar com o carro para retirar as mercadorias lá. E são máquinas, são pesadas, então não tem como você parar o carro longe, você tem que entrar lá na empresa. Aí certa vez, de terça-feira eu não ia de manhã. Mas aí um dia eu cheguei lá uma quinta-feira de manhã, que eu sempre ia cedo, passava primeiro buscando as máquinas, depois eu vinha para o Bom Retiro para fazer o resto das minhas coisas. E nesse dia eu cheguei e a feira estava montada lá. Aí eu parei um quarteirão antes, fui lá na empresa, conversei com o rapaz, falei, você falou para mim que a feira era de terça-feira, hoje é quinta, estou aqui, eu precisava retirar para depois ir fazer minhas coisas. Aí ele falou assim, Marcelo, mudou, semana passada mudou, mas conversa com o pessoal aí, talvez eles deixem você entrar. Aí era bem cedo, a feira estava montada, mas ainda estava livre, né? Não tinha muito pouca gente. Aí eu conversei com alguns donos das barracas que estavam no caminho onde eu ia passar, porque a feira ela é bem comprida. Daí as pessoas com quem eu falei, eles falaram, não, se você for rápido, pode ir, porque daqui a pouco vai começar a chegar gente, aí fica difícil de você tirar o seu carro daqui. Falei, não, eu já conversei aqui, não vai demorar mais do que 5 minutos. Eu vou entrar, vai carregar o carro e eu vou sair e vou embora. Tá bom. Fui lá na esquina e nesse dia eu estava com meu filho. E ele era bem pequenininho, ainda devia ter uns 5 ou 6 anos. Peguei o carro, entrei. Quando eu estou entrando, veio uma pessoa das barracas que ficava lá no fundo, bem para lá. Só que as pessoas, para chegar na barraca dele, tinham que passar por aqui, né? Tinha que passar por onde eu estacionei o carro. E essa pessoa veio muito nervosa. Ele proferiu um monte de xingamento para mim. E eu com o menino dentro do carro. E ele me xingando de, nossa, tudo quanto era nome. E eu ponderei, fiquei nervoso até com todos os xingamentos, né? Que eu já tinha conversado com as pessoas tinham deixado eu entrar lá. E ele foi ficando cada vez mais inflamado, mais nervoso, e falando que ia colocar fogo no carro, que ia, sabe, chamou mais alguns outros lá e começaram a falar. Aí eu peguei, o carro já estava na frente da empresa, e o rapaz já estava na porta com as minhas máquinas ali prontas só para eu carregar. Aí eu deixei eles falando lá e falando. Virei as costas, entrei lá, fui assinar a nota fiscal para poder sair lá da empresa, carreguei, coloquei as coisas dentro do carro, tirei o carro daí, e ele falando, xingando. Em determinado momento ele até deu um chute no carro, falando que eu estava atrapalhando, que eu ia atrapalhar a vida dele, que eu não me importava com o trabalho dele, que ele estava trabalhando. Ele falou cada coisa que agora não convém nem dizer. Aí eu tirei o carro, pus o carro lá na esquina, pedi pro menino, fica aqui no carro que eu vou lá conversar com o rapaz. Porque eu não entendia, não sabia porque ele estava tão nervoso assim. E eu fui lá falar com ele.
Só que ele nem me deixou chegar perto da barraca dele. Eu fui pedir desculpa para ele. Falei, eu sei que eu estou errado, só que eu queria te explicar o porquê que eu estou aqui. Eu não moro aqui em São Paulo. Se eu morasse num bairro aqui perto, eu poderia deixar para vir depois, mas o tempo que eu tenho aqui em São Paulo é curto. Eu tenho que fazer a coleta agora, porque eu tenho mais coisas para fazer aqui em São Paulo e eu preciso voltar para o interior. Ele não queria saber de nada. Então, pegou. Ele foi me empurrando, teve um determinado momento ele foi me empurrando assim para fora dali, do lugar ali que era dele, ali, o espaço dele. Bem, daí saí, fui embora, com aquilo na cabeça, nervoso, sabe? Eu fiquei até envergonhado, porque eu estava com meu menino e eu fui muito xingado, assim, e eu não fiz nada. Eu me segurei, eu não xinguei ele, não falei nenhuma bobagem para ele. E ele, sei lá, eu ainda queria, fui embora. No outro dia, de manhã, fui para o Bom Retiro, fiz tudo que eu tinha que fazer, peguei a estrada, vim embora. No outro dia, o carro amanheceu com os 2 pneus no chão. Os 2 pneus do carro. Daí eu tirei, né, porque eu não tinha o step, é só um pneu, né, que tem. Tive que deixar o carro na garagem, aí a gente arrancou os pneus e levei lá no borracheiro. Chegou lá, tinha, em cada pneu, tinha um prego desse tamanho. Então, mesmo o que ele fez de pregar, ele não queria me dar ouvido, porque ele já tinha feito aquilo. Em determinado momento que eu me distraí, ele foi lá, pregou o prego no pneu. Então ele não queria que acontecesse o que aconteceu dos pneus murchar ali, porque senão eu ia desconfiar que tinha sido ele, ia dar problema, sei lá, no julgamento que ele fez. Mas eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer e só no outro dia que eu tive problema, só no outro dia. Então, depois, pensando, até agradeci. Na outra semana eu voltei em São Paulo, na terça-feira, não tinha nada para fazer lá no Tatuapé, mas eu fui lá falar com ele. Fui lá, eu falei, viu, eu ainda nem conhecia a Denise, não era convertido, isso foi em 2004, por aí mais ou menos. Falei, eu sei o que você fez aquele dia, eu sei o que você fez. Só que eu queria te dizer que não tem problema. Meu carro não ficou parado na marginal, como acho que você pensava que eu ia sair daqui, meu carro ia parar no meio da marginal e você ia atrapalhar minha vida, mas não aconteceu isso. Só no outro dia que eu tive problema, mas também eu resolvi, eu queria saber, mas por que você estava tão nervoso aquele dia? E ele falou assim, eu estava mesmo com problema, tinha brigado em casa, e aí você veio, colocou seu carro aí, eu tô cheio de conta para pagar, você sabe quantas pessoas você impediu de chegar na minha loja? Falei, não, mas aquele dia eu voltei ainda para te pedir desculpa, e hoje eu vim aqui de novo, eu vim te pedir desculpa porque eu fiz, mas eu não entendi por que você ficou tão nervoso daquele jeito. Aí no final ele me pediu desculpa, e aí ficou tudo bem. Então, é só para contar uma coisa que acontece em trânsito, porque aquela pessoa estava muito nervosa, mas ele não sabia quem eu era. Ele não sabia. Eu poderia ser uma pessoa que estivesse armada, e do jeito que ele me ofendeu, né, eu poderia estar lá, sei lá, com um bastão e bater nele, né, porque ele não me conhecia. Então, no trânsito, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe quem está do outro lado, né? Então, só isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Então, irmãos, aqui para concluir, eu queria dizer que a gente viu de algumas formas que nós podemos guardar o coração. Primeiro, vigiando os nossos olhos e olhares, tudo que vemos e olhamos, e fixamos os nossos olhos, pode fazer morada no nosso coração. Também observamos que podemos guardar o nosso coração
com os nossos ouvidos, né? Vigiando e filtrando o que entra pelos nossos ouvidos durante o dia e no nosso trabalho, na escola, na rua, enfim, tudo que ouvimos, tudo que consumimos também pode fazer morada no nosso coração e tomar um lugar do Espírito Santo nas nossas vidas, tomar no nosso coração. Também podemos guardar o nosso coração com os nossos pés. Temos que estar sempre atento, né? Onde temos pisado, onde temos ido, onde temos estado, tem nos aproximado ou nos afastado de Deus. Lembramos que ido fisicamente ou em pensamento, vigiemos nossos pés. Também podemos guardar o nosso coração com as nossas mãos. Se temos abençoado pessoas com o que Deus tem nos abençoado, se temos sido gratos quando uma situação nos é apresentada, é nossa obrigação fazer tudo quanto estiver ao nosso alcance. A responsabilidade é totalmente nossa. Também podemos guardar o nosso coração com a nossa boca, porque se a boca fala do que está cheio o coração, devemos guardar bem o nosso coração, porque o nosso coração esteja sempre cheio de amor, cheio da palavra de Deus e dos seus ensinamentos, para que em qualquer circunstância, em qualquer ocasião da nossa vida, estejamos com o coração pronto para agirmos com amor. Portanto, devemos alimentar o nosso coração com tudo o que o Senhor nos deixou revelado sobre Ele mesmo nas Escrituras. Atentemos e alimentemos o nosso coração. Que o nosso coração esteja sempre nutrido, cheio do Espírito Santo. Que busquemos sempre esse alimento nas Escrituras. Que os nossos planos estejam alinhados à sua vontade. Porque um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Eu não sei como está o coração dos irmãos aqui nessa noite, mas o nosso Deus, que conhece todos os corações e mentes, sabe. Que Deus nos dê um coração grato e que assim possamos atrair o seu favor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.